Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a Europa na Idade Média, né? Na Baixa Idade Média. O sistema feudal, nós vimos o período de consolidação, né, na Alta Idade Média. Agora nós estamos numa segunda parte da Idade Média, né, que é o período do declínio desse período medieval. Né? A Idade Média, ela é um período bem extenso, né? Nós temos aí do século V ao século XV. A Alta Idade Média começou no século V e vai até o século X, né? Nesse processo, como que começa a Idade Média? Com as invasões bárbaras, a descentralização política, a ruralização da sociedade, a formação do feudalismo, a consolidação da igreja. Porém, a partir do século X até o século XV, nós temos então um declínio, né, do sistema feudal. E esse sistema feudal em declínio vai ser marcado pelas cruzadas, pelo renascimento comercial, pelo ressurgimento ou também renascimento urbano, né? Vai ser marcado pela crise do sistema feudal. A própria característica principal desse período, né, a crise do feudalismo, e pelo surgimento da burguesia. Você vai perceber na minha linha de tempo aqui que a Idade Média está entre a Idade Antiga, que terminou lá em 476 depois de Cristo, com a queda de Roma, e essa Idade Média ela vai até 1453, quando Constantinopla cai nas mãos dos turcos otomanos. Lembrando que a queda do Império Romano do Ocidente acontece em 476. E aqui, iniciando a Idade Moderna em 1453, nós temos a queda do Império Romano do Oriente. Né? Esse período do Oriente também é marcado, né, na história oriental pela civilização árabe. Ali no século VII, a gente vai ter o surgimento do Império Islâmico. As imagens a seguir aí, né, que eu vou mostrar para vocês, ela vai mostrar aí na Idade Média, né, nesse período, alguns medos. Né? Durante o período histórico, né, que a gente fala da Idade Média, alguns medos marcaram esse período. Então, você tem aqui ó, o Triunfo da Morte, do Peter Bruegel. Isso aqui retrata, né, o medo que se tinha naquele período da morte. Então, você vai ver aqui ó, a figura dos sacerdotes da igreja, você vai ver a figura de pessoas morrendo, guerras, né? Isso era o imaginário, muitas vezes é o imaginário daquilo que se dizia da Idade Média, né? A Idade Média como o período das trevas, como assim era designada pelos renascentistas, né? Aqui nós temos o último julgamento do Fra Angelico, de 1431. Você vai ver aí aquela ideia, né, do céu e do inferno. Você vai ver a ideia daquele que é pecador. Vale lembrar que durante a Idade Média existia o céu e existia o inferno. Então, aqueles que eram hereges, aqueles que não seguiam os dogmas da Igreja Católica, eles estavam inseridos dentro daqueles que seriam julgados para o inferno eterno. Então, na Idade Média, o que se tinha de imaginário, de ideário sobre a Idade Média vai ser retratado, né, nas obras, como no caso do Angelico, né, do século XV, como essa do Último Julgamento. Ok? Aqui nós temos outras imagens que retratam a peste negra. A peste negra ela faz parte do que nós chamamos de crise do século XIV. A crise do século XIV ela é marcada por um tripé chamado fome, guerras e peste. Então, nesse contexto, a peste negra matou cerca de 1/3 da população europeia. Né? Nós temos imagens, aqui nessa imagem à esquerda, você tem a imagem do doente, né? Que a peste gerava aqueles bubões, inchaços no corpo, e você tem a imagem do médico, né? Do médico que cuidava desse doente. Você tem a imagem da falta de higiene. Uma das causas que provocaram a peste foi a falta de higiene das cidades, que acometeram, né, que levou a uma aglomeração de ratos, e era a pulga do rato, gente, que picava o homem e que provocava a peste bem recente, como você vê nessas imagens do lado direito, tá?
Nós vivenciamos nesse período de crise, né, de baixa idade média, aquele período que nós chamamos de transição feudo-capitalista. Tá? Esse momento da baixa idade média, dos séculos XI ao século XV, ele é marcado por uma transição daquela sociedade antiga feudal, que vivia no feudo, autossuficiente de subsistência, para uma sociedade agora, onde nós vamos ter o renascimento do comércio e da cidade. Então, você vai ver aí a volta da moeda, as pessoas saem do campo e vão para a cidade, as pessoas ficam livres das obrigações feudais, né? E a cidade vai ser um lugar de novas oportunidades. Aquele feudalismo amonetário, agora ele vai transicionar para um sistema de idade moderna, numa transição onde o capitalismo começa a ressurgir, né? A gente chama de pré-capitalismo. Voltam as moedas, volta a circulação do comércio, volta a circulação das pessoas na cidade, o que nós chamamos aqui de uma vida livre, ok? Outra imagem que mostra essa transição da Idade Média para a Idade Moderna é que nós vamos ter, né, características aqui dessa crise feudal e desse renascimento comercial provocado pela peste. Aqui você vai ver a figura do cavaleiro, as cruzadas, ela é um acontecimento, né, um movimento militar religioso muito importante criado pela Igreja Católica para resolver o problema da crise do sistema feudal. Aqui você tem, onde está passando o meu mouse, no meu lado direito aí da tela, você tem a figura do cambista. Os cambistas eram aqueles que faziam as trocas monetárias. O cambista é aquele que vai fazer já naquela época o empréstimo, né, de dinheiro a juro. E aqui em cima do lado direito você já vê a movimentação e a circulação da cidade. A cidade vai ter, né, aquele up de aglomeração e de movimentação comercial. E mais uma vez a gente mostra, né, essa baixa idade, essa transição marcada na Baixa Idade Média com a crise do feudalismo e o renascimento comercial e urbano. E nós vamos entrando em alguns detalhes, né? Olha o que acontece do século X ao século XV. Nesse período ocorre um aumento da população europeia. O que vai acontecer aqui? Nós temos o fim das invasões bárbaras, né? Então, com o fim das invasões bárbaras, automaticamente nós vamos ter um aumento populacional. O período das invasões é um período de morte, de mortalidade, né? O período das invasões bárbaras é um período de muito medo. Quando os bárbaros deixam de atacar, né, quando já ocorre aquela estabilidade, não há mais invasões, automaticamente não tem mais o medo. Nós vamos ter um aumento da natalidade. E esse aumento da natalidade, esse aumento populacional no feudo, ele gera um problema porque o feudo era de subsistência. E uma vez que ele é de subsistência, eu não vou ter alimento suficiente para essa população que cresceu. Então, o sistema feudal ele vai começar a se desestruturar. Outra coisa importante, entre esse século XIV e XV aqui, nessa desestruturação feudal, é a questão da herança. Porque o que acontece? Nós vamos ter aí uma crise com relação à primogenitura. O que é isso? Né? Essa desestruturação com a primogenitura. Somente o filho mais velho, ele tinha o direito de herdar a terra. E nós estamos falando de famílias que não tinham um único filho, tinham vários filhos. E aí nós vamos ter um aumento de uma nobreza sem terra. Se só o filho mais velho, se só o primogênito herda a terra, os demais não vão ter herança. Até porque o feudo está em crise. Né? Porque o feudo está em crise, porque a população aumentou. Aumenta o número de bandidos, gente. As pessoas que vão para a cidade não vão ter emprego, gera marginalidade. Aqueles nobres que ficam sem terra, muitas vezes, na sua crueldade, se tornam esses marginais. Nós vamos ter um período de saques, de um aumento por parte de ladrões. Nós vamos ter uma nobreza sem terra. E a nobreza, ela tinha, naquela época, ou ela herdava do pai, ou ela se tornava um membro da igreja, para usufruir dos bens da igreja, ou ela se casava, ou no caso dos rapazes, eles se casavam com uma moça nobre, e ele ia herdar o dote,
que era a terra e a riqueza que ela tinha de parte da herança. Mas no momento em que há uma desestrutura, o feudo também está falido, né? A igreja entra com uma alternativa, por exemplo, para diminuir as guerras. Aqui, a igreja criou a paz de Deus. Olha só a alternativa criada pela igreja. O que é isso? A paz de Deus, ela fala de que nenhum cristão poderia matar outro cristão. Ok. Mas como que eu faço isso? As guerras eram proibidas aos domingos e aos feriados. Então, quer dizer, se não fosse domingo, se não fosse feriado, se não fosse dia santo, então a guerra podia acontecer e um cristão poderia matar outro cristão, né? Então, essa é uma característica, né? São as soluções da época diante dessa crise feudal, a falta da terra, a falta de mão de obra, porque muitos camponeses, os servos, que vão se ver à mercê no campo, eles vão para a cidade em busca de uma outra oportunidade de vida, tá? Aqui nós temos a criação das cruzadas. Além da proibição de guerras nos feriados e nos domingos, né? As cruzadas, ela foi um grande movimento religioso criado pela Igreja Católica, né, com um objetivo espiritual: resgatar a Terra Santa, Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. Então, as cruzadas, ela é caracterizada pela guerra entre cristãos e muçulmanos. Então, eu tenho um embate aí, de um lado cristão e do outro lado muçulmano. Qual é a justificativa? Libertar Jerusalém dos muçulmanos, expandir o cristianismo, combater a expansão islâmica. Mais do que um objetivo espiritual, existia um objetivo material também. Não era só uma justificativa espiritual, existia um objetivo material. Quais eram? Conquistar terras para expandir o feudalismo e alocar a população excedente. Aumentou a população. Eu preciso ter um lugar para colocar essas pessoas. Então, conquistar a Terra Santa significava povoar a terra também com esse excedente populacional. Segundo objetivo, dominar cidades estratégicas do Oriente. Para que dominar essas cidades? Bom, para conter o islamismo? Sim. Dominar essas cidades também para que aquela nobreza que nós vimos anteriormente, que ficou à mercê na crise feudal, pudesse, então, ter terras no Oriente. Veja bem o que acontece aqui. O nobre cavaleiro, dentro de uma justificativa espiritual, ele vai subir no seu cavalo e vai para Jerusalém resgatá-la dos muçulmanos. Esse nobre vai ter uma oportunidade de se tornar senhor de uma terra naquele local. Então, dominar cidades no Oriente, a estratégia principal aqui é fazer com que aquele nobre sem terra, aquele nobre que que ficou despossuído de qualquer bem material, pudesse então ter a oportunidade de ser um senhor feudal, um senhor de terras no Oriente. E também o objetivo material são os pequenos comerciantes. Havia um interesse na expansão comercial, né? Só para vocês terem uma ideia, das muitas cruzadas que nós tivemos, a primeira, a segunda, a terceira, até a quarta cruzada, ela tinha de fato, gente, um objetivo espiritual. Aquela coisa do ato heróico de resgatar a Terra Santa, sabe? A partir da quarta cruzada, quando eles passam a ter contato com o Oriente, e inclusive com as riquezas e oportunidades de comércio, os cruzados passaram a ir nesses movimentos exclusivamente para poder fazer atividade comercial. Tanto que uma das consequências da cruzada aí vai ser a abertura, né? O resgate da ligação do Oriente e do Ocidente comercialmente. Aqui nós temos uma imagem, essa imagem ela retrata o filme Cruzada, quem tiver oportunidade, né? Passados quase 1000 anos de sua realização, as cruzadas é um símbolo do confronto entre Oriente e Ocidente. Lembrando que essas cruzadas também aconteceram na Península Ibérica com a Guerra de Reconquista, naquele momento ali do surgimento de Portugal e Espanha. E foi realmente um choque de civilizações, né?
Qual é a motivação inicial? A luta pela reconquista de Jerusalém, né? Repetindo mais uma vez que na época estava sob domínio islâmico. Então, os cristãos, através de uma justificativa de uma guerra santa, se é que há uma guerra santa, né? Eles vão, então, na luta por essa reconquista, matando pessoas, né? Aqueles que estivessem à sua frente, que fossem um empecilho, e o alvo, a primeira justificativa até então, eram os muçulmanos, né? É a famosa Guerra Santa, é a guerra da fé contra os hereges muçulmanos. Olha só, aqui nós temos outra imagem do filme, né? Jerusalém, naquela época, era o centro do mundo, significava muito para os cristãos, né? Para eles, existia aquela ideia de que reconquistar Jerusalém era garantia de vida eterna. Olha só, cavaleiro, presta atenção, cavaleiro que ia na Guerra Santa reconquistar Jerusalém tinha uma promessa por parte da igreja de salvação, de vida eterna no paraíso, né? Então aqui a gente tem mais uma das imagens do filme, que é traduzido para o português, né? No original é Reino do Céu, referente a Jerusalém. E aqui do lado direito a gente tem uma representação gráfica medieval, onde Jerusalém aqui está no centro do mundo. Então Jerusalém, né, como tudo na Idade Média girava em torno da Igreja Católica, tudo na Idade Média girava em torno da Europa, ali no Mediterrâneo, na religião cristã, Jerusalém é do centro de tudo, é do centro do mundo. Tá? Aqui você tem, né, um mapinha. Então, você vai ver aí que a primeira cruzada, ela vai acontecer em 1095, tá? Nós vamos ter um concílio chamado Concílio de Clermont. E o Papa Urbano II, ele vai convocar, então, os cristãos para realizarem, gente, essa campanha militar, né? Agora, por que a igreja? Vai perguntar, mas por que a igreja? Porque ela era a única instituição com esse poder. Sabe? A igreja, ela continua, é uma instituição que surge no Império Romano e ela vai permanecer com o tempo. É uma instituição que vai permanecer, que não vai acabar. Ela estava acima dos reis, acima dos senhores feudais, né? Por isso que ela vai convocar, na figura do Papa Urbano, os cavaleiros para a reconquista de Jerusalém. Ainda mais com promessa de salvação, tá, gente? Aqui a gente tem um trechozinho do discurso do Papa Urbano no Concílio de Clermont, né? Dos confins de Jerusalém e da cidade de Constantinopla, graves notícias repetidas vezes têm chegado aos nossos ouvidos. Uma raça oriunda do reino dos persas, uma raça maldita e totalmente alheia a Deus, invadiu com violência a terra dos cristãos e as despovoou pela pilhagem e pelo fogo. Levaram para sua própria terra parte dos cativos e a outra parte deles mataram em torturas cruéis. Das igrejas de Deus destruíram umas e ocuparam outras para a prática de sua religião. Que os ódios desapareçam entre vós, que terminem vossas brigas, que cessem as guerras e adormeçam as desavenças e controvérsias. Entrai no caminho do santo sepulcro, arrancai aquela terra da raça malvada, para que fique em vosso poder. É a terra na qual, disse a Escritura, escorre leite e mel. Jerusalém é o centro do mundo. Sua terra é mais fértil do que todas as outras. Quando um ataque for lançado sobre o inimigo, que um grito seja dado pelos soldados de Deus. Deus o quer, Deus o quer. Aí eu termino nesse momento, essa primeira parte da nossa aula, perguntando: será que existe mesmo Guerra Santa? Será que era mesmo vontade de Deus que esses cruzados, que iam em nome de Deus, matassem pessoas inocentes? Matassem o outro por causa da intolerância religiosa, né? Então, e é uma intolerância que nós percebemos até hoje. O mesmo muçulmano que fala em Guerra Santa, o mesmo muçulmano que fala na jihad até os dias de hoje, e ele mata em nome de Alá, ele também teve como inimigo do outro lado o mesmo cristão que matou em nome de Deus. Será que realmente Deus o quer, como era o discurso do Papa Urbano?
Fica aí para pensar sobre isso. A gente volta depois, continuando a falar sobre a Idade Média.